Bom dia, sexto ano, bom dia, professores, bom dia, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, o mistério do conto. Vamos ao tema da aula. Então, é o gênero conto e a habilidade é analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. Eu sou a professora Andreia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia, Andreia, tudo bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Terçou, hein, Andreia? Terçou. Agora português chegou e bora lá para nossa aula de hoje. Objetivos na tela aí para vocês. Identificar a estrutura do gênero textual por meio de múltiplas linguagens, identificar as características dos elementos de um conto e realizar análise e interpretação do texto. Antes, porém, contudo, todavia, Andréia, a gente recebeu muitos memes, né? Muitos. Eles já eram instigados a fazer memes e depois da aula de sexta-feira bombou. Eu não consegui olhar todos ainda, tá, gente? Eu estou olhando com calma porque eu recebi muitos. Mas quem me mandou antes de sexta-feira Study de CMSP, a Pro Rosângela Campese, que ela fez uma caricatura e depois ela produziu um meme em cima da caricatura. Ananda Moreira, Pamela Gouveia, Matheus Venâncio, Robert Miguel e os alunos da Pro Patrícia que estão arrasando, tanto nos slogans, caricatura e nos memes. Então, assim, aos poucos eu estou olhando, tá? E tem o Rian Salu também, que fez um da Mônica, que eu nem sabia, que hoje aquele meme que eu não conhecia. Então, ele tentou fazer um meme a partir daquele que já existia. Tá. Então, muito bem, continuem mandando aí, marcando uma hora, eu dou uma olhadinha, tá, gente? Eu prometo. Então, bora lá. Nossa interação de hoje é aí, nossa sondagem. Na aula de hoje, vamos ler o texto Mistério do Anel de Pérola, de Lenira Almeida Reck, que também é conhecida como Júlia Verruia, né? Na verdade, eu acho que... Eu não sei qual é o pseudônimo aí, porque não ficou muito claro para mim, mas eu acho que o Júlia Verruia pode ser o pseudônimo, Pode né, ser. Andréia? Uhum. Eu acho que sim, por estar entre parênteses. Tendo em vista o título, olha aí o título, Mistério do Anel de Pérola. O que você espera dessa história? E qual será o gênero textual? Já demos várias dicas aqui hoje sobre o gênero, hein? Então, vamos ver quem estava ligadinho aí na aula. E o que você espera dessa história? Vamos criar expectativas aí, fazer levantamentos prévios, tá bom? 2 minutinhos. E aí, Andréia? Vamos lá, várias respostas aqui. A Priscila colocou:
Na que uma pessoa vai investigar a história do Anel de Pérola e ela colocou que é um conto. A Lauane colocou que é um mistério, o Miguel que é um suspense, o Cauã colocou que é um Anel de Pérola roubado e ele colocou mistério. Não colocou o gênero, né? Só colocou mistério. A Beatriz também sobre o roubo de um anel e colocou narrativa, fez uma perguntinha. O Lucas colocou o roubo de um anel também. Muitos estão indo para o roubo de um anel. Se vocês estão colocando mistério, talvez algum professor de vocês já tenha trabalhado, porque o conto, nós temos algumas vertentes para o conto, certo, André? Então, a gente tem contos de fadas, contos de aventura e também temos o conto de mistério. Que alguém colocou aqui que tem um pouco de suspense e até um certo humor. Não lembro quem colocou isso, mas foi bem lá no comecinho. E sim, então hoje vai ter, sim, um certo mistério. Mas muitos levantaram hipótese aí que pode ter sido de um roubo, né? Alguém ainda brincou, vamos dar um de Sherlock Holmes. Vamos tentar descobrir aí o que será que aconteceu realmente. Mas gostei aí da expectativa de vocês em relação ao conto. A Mariana colocou o sumiço de um anel precioso, né? Conto também. Algo que envolva um mistério, gênero é conto. A Prolúcia, obrigada, Prolúcia. Um anel roubado. Agora eu achei interessante que muitos estão indo para o anel roubado. Então, opa, saiu meu PPT, gente. Acho que apertei alguma coisa. Aê, muito obrigada. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos ler o texto e verificar se as hipóteses que nós traçamos, pensamos, vão se concretizar. Sim ou não. Então, a Pro André vai me ajudar a ler o texto, tá bom, Pro? Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na primeira parte do texto. Era uma vez duas irmãs chamadas Chloé e Marli. Elas moravam num vilarejo bem distante. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Volta aqui para mim. Este texto, vocês estão acompanhando ele pelo PPT, pela TV, pelo aplicativo de vocês. Ele não tem no material, tá? Porque nós entramos nas habilidades essenciais aí para a recuperação, certo, Andréia? Então, esse texto não tem no material de vocês, mas tem no domínio público, caso o professor queira acessar, enfim, tá? Então, assim, o que a gente vai ter que fazer? Treinar a escuta ativa e prestar atenção na leitura do texto também. Como tem gente que acompanha melhor lendo, visualmente, tem gente que consegue só escutar e entender, então vamos prestar bem atenção, porque as perguntas que eu vou fazer é em cima do texto, eu não vou ficar indo e voltando, tá bom, meus amores? Então, vamos recomeçar. Era uma vez duas irmãs chamadas Chloé e Marli. Elas moravam num vilarejo bem distante. Seu pai era o único professor do lugar. A família vivia nos fundos da escola. Certo dia, a mãe de um colega e amiga da família resolveu levar um presente para Chloé. O professor foi à janela e... Chloé, visita para você. Ao chegar, Dona Elizabeth entregou-lhe uma pequena caixa. Isto é para você, cuide bem dela. Dentro estava uma pequena ave. Suas pernas eram brancas como a neve. Contente, Chloé agradeceu o presente e saiu para mostrá-lo à irmã. Marli, olha o que eu ganhei. Aposto que coisa que não tem nome nem certidão de nascimento. Aí vamos para a segunda. É verdade, concordou Chloé saindo em disparada. Dona Elizabeth, por favor, espere. A senhora esqueceu de entregar a certidão de nascimento da Pintinha. Conhecedora das brincadeiras de Marli, Dona Elizabeth respondeu. Volte e peça para Marli ir ao cartório registrá-la. Chloé voltou e contou para a irmã o que Dona Elizabeth havia dito. Então, vamos chamá-la Branquinha. E assim ficou. Num piscar de olhos, Branquinha cresceu, engordou e se transformou numa bela galinha mansa e cacarejante. Um belo dia, colocou seu primeiro ovo, que tinha 3 gemas. A alegria foi geral. A mãe de Chloé aproveitou as gemas para fazer uma deliciosa torta em homenagem à filha Marli, que estaria de aniversário no dia seguinte. O pai comprou-lhe um lindo presente. Ao abri-lo, Marli pulou de alegria. Oh, um anel de pérola! Dias depois, as duas irmãs olharam Branquinha ciscar. Lá pelas tantas, Marli tirou o anel do dedo e, num descuido, ele escapou-lhe das mãos, indo cair próximo à Branquinha. Depressa, desceu para pegá-lo, mas não o encontrou. E procura daqui, procura dali, nada de o anel aparecer. Aflita, Marli começou a chorar e a acusar Branquinha de tê-lo engolido. A partir daquele instante, ela não gostou mais da galinha.
Cloé, mais que depressa, pegou a Branquinha e correu para junto do pai. Marli, soluçando, procurou a mãe e contou tudo o que acontecera. Muito tristes, lembraram da lenda que dizia: quando as aves engolem algum objeto de ouro, 3 dias depois o ouro derrete no ventre e nada puderam fazer. Então temos aí o Mistério do Anel de Pérola, da Lenira Almeida Reck, ok? Aí, amores, o texto que acabamos de ler, como a gente já viu, é um conto. Quais são os elementos e as características desse gênero? Agora a gente vai ter que lembrar da cabeça aí, André. A gente já falou tanto disso. Bastante, Então né? vamos lembrar dos elementos que contém um conto e até uma narrativa também, porque um conto é uma narrativa, ele é um texto narrativo, certo? Então vou dar 2 minutinhos para vocês lembrarem. E aí, Andréia, o que eles Vamos colocaram? lá, nós temos o Caio aqui, o Caio Rodrigo, que colocou personagens, enredo, tempo, espaço e foco narrativo. Olha só que bonitinho. E como característica, muitos lembraram que é um quê? Uma narrativa. Uma narrativa, Mas vocês isso. ficaram só nessa parte, gente. A gente tem que tentar lembrar dos elementos, porque assim, 6º ano a gente tem que sair pro 7º, assim, tendo isso em mente. E não é decorado, é aprendido, certo, Andréia? Porque a gente ainda continua vendo, mas com outro olhar. Então, vocês têm que lembrar dos elementos da narrativa, sim, tá bom? Do conto, ok? O João Vitor também colocou personagem, enredo, tempo, espaço. Ok. Então, vamos lá. O Auri colocou humor. Será que tem humor aqui, essa característica? Não sei, Auri. Vamos lembrar que esse conto... Será que esse conto terminou, hein, Andréia? Eu não sei, eu acho que ainda não. Então, a gente pode ser que tenha mais fiquei alguma esperando aula alguma sobre coisa isso? aí. Você ficou esperando alguma coisa? Eu fiquei. Então, vamos lá. Por dentro do conteúdo, coloca aí na tela para eles. O conto é um gênero textual narrativo relativamente curto. Então, por isso vocês colocarem a questão da narrativa. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Personagens, tempo, espaço, enredo e foco narrativo, que é o narrador, que é a mesma coisa, tá bom? O conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax, que é o quê? O conflito da nossa história. A função social deste texto geralmente é proporcionar o quê? Prazer e desenvolver a sensibilidade artística. Eu acho até interessante a gente frisar isso daqui, porque em alguma resposta, lá na sensibilidade, algum aluno colocou que talvez não acrescentaria nada para ele, não foi? Ah, sim, verdade. Era um texto, que é uma história que não acrescenta nada
de bom, alguma coisa assim, né? Alguma Não coisa lembro. assim. É. E na verdade, lembra que a gente já falou isso numa aula? Quando a gente tem textos assim, principalmente os textos narrativos, a gente tem como uma função social entreter. Então, de repente, a fábula não, porque a fábula ela até tem uma moral e a gente tem um ensinamento. Mas o conto, a crônica, dependendo, né, Andréia? A gente pode ler apenas para entreter-se. Então, assim, você vai ter um prazer em ler aquilo. Nem sempre você pode aprender alguma coisa, mas, gente, eu acho que tudo que você lê é válido, nem que seja para você treinar a sua escrita, a sua leitura, certo? A sua dicção. Então, vai aprender sim, tá Eu posso bom? complementar uma Pode. coisa? Embora, né, a fábula traga esse ensinamento bem mais explicitamente, né, porque acabou o texto, aparece lá a moral, eu fiz uma disciplina uma vez em que a professora disse, olha, apesar das outras narrativas não trazerem esse ensinamento tão claro, sempre existe alguma coisa implícita. Você sempre aprende alguma coisa. Sempre você vai fazer uma relação com alguma coisa que você está passando. Mas tem uma outra coisa também, eu estou pensando nesse aluno que colocou essa questão, né? Existe a questão de você estar pronto também, ou disposto a receber, né? Então, se você não está disposto a receber... Você não vai aprender nada. Não vai. Então, eu fico até triste, né? Porque um comentário desse demonstra, assim, uma tristeza, demonstra uma indisposição. Gente, né? Vocês são novinhos ainda, a gente precisa ter esperança, né? Com a vida. Precisa, ou né? ainda tem tanto para viver, né? Não dá pra gente dizer que a história não vai te passar nada, não vai te ensinar nada. Vai sim. Vai né? sim. Tem muita coisa para aprender ainda. Vamos lá? Exatamente. Erga a cabeça, up. E aí temos uma atividade. A atividade é análise e interpretação. Vocês vão responder no chat. Este conto apresenta um certo mistério. Qual é ele? Agora eu vou voltar aqui. Eu e a Andréia, eu tinha questionado para ela, Andréia, será que esse conto termina aqui? Eu não vou falar ainda, mas aí vocês vão analisar até o momento que nós lemos e depois a gente vai pensar, será que tem continuidade esse conto? Será que esse mistério foi resolvido? Então, assim, a gente vai fazer questões, a gente vai responder algumas questões para ir pensando nisso, tá bom? A primeira aí é, este conto apresenta um certo mistério. Qual é ele? Que mistério é este aí? E 2, este mistério foi resolvido, sim ou não? Então, pelo que você ouviu, pelo que a professora leu, você conseguiu acompanhar também a leitura, respondam aí as duas perguntas, tá? 2 minutinhos.
E aí, Andréia? A Bom, gente está são se várias. divertindo, né, com as respostas. São várias as respostas. A Raíssa colocou onde o anel foi parar, né? Então, que é o mistério, e ela acha que ainda não terminou. O Daniel colocou como a galinha comeu o anel, esse é um mistério, e também acha que não acabou. A Nicole disse onde está o anel. A Vitória, sim, o anel de Marli que sumiu. Todos estão achando que ainda não acabou. Tá? A Maria Vitória colocou se a galinha tinha comido o anel, então um mistério para ela. E se a Gabriela colocou, eu tenho uma pergunta, mas você não vai ver. Pronto, Gabriela, eu vi. Agora, se você colocar a pergunta, talvez eu não veja. Tenta colocar aí, tá? A Juliana colocou o mistério que o anel não estava com a galinha. Então, o anel sumiu. Não. O Kaique colocou como a galinha comeu o anel. Como a galinha comeu o anel. É. O Yuri colocou se a galinha comeu ou não o anel. Ixi, não sei. O Murilo colocou sim, se o anel irá sair da galinha. O mistério é esse para ele. Na 2, pelo menos, foi unânime. Todo mundo acha que não acabou, né? Uhum. Acho que todos estão colocando que ainda não acabou isso. A Alice colocou diferente. Para ela colocou que sim, a galinha comeu. Para ela foi resolvida. A galinha comeu o anel. Por conta da lenda, de repente? Será que a mãe ter comentado da lenda fez você pensar que pronto, estava resolvido? E aí a galinha... Aí nunca mais ia achar, porque de acordo com a lenda, se uma ave comesse... Você já ouviu essa lenda, Andréia? É real essa lenda? Não, nunca ouvi isso. Não. Também nunca ouvi, não. Que se uma ave comesse algum objeto de ouro que derretia em 3 dias, eu nunca ouvi. Será que alguém ouviu? Aí depois coloca para a Pro. A Pro Priscila colocou onde o anel foi achado... e ela colocou que foi para ela foi resolvido. Talvez por conta também dessa justificativa. Talvez por conta dessa. Sim. Uhum. Pode ser. A Pro Luciana, acho difícil o ouro derreter dentro de uma moela da galinha. Pode até ser arranhado, mas derretivo não. Esse mistério não está resolvido. Alguém já respondeu aí a que eu perguntei. Então, muito bem. Então, vamos lá. Este conto apresenta um certo mistério, sim, né? Qual é ele? O anel de Marli pode ter sido engolido pela galinha. Ninguém o achou. Esse é o mistério, gente. Então, assim, ninguém afirmou que o anel foi engolido. A Marli, ela acha que foi, que a culpa é da galinha. Tanto que a Chloé ficou chateada, correu pro pai. A Marli ficou desesperada, porque é um anel de pérolas que ela ganhou, né? E foi contar pra mãe. Mas ninguém achou esse anel. Então, ainda temos um mistério aí. E até mais fácil culpar a galinha, né? Não é? Uhum. Muito por mais. enquanto, ela pensando se assim, por enquanto. descuidou e a culpa é da galinha. Por enquanto, E o mistério foi resolvido? Não, esse mistério não foi resolvido. Mas eu sei que não foi resolvido porque eu tenho um fim aí. Vocês estão levantando hipóteses. Então, eu aceito as respostas desde que venham embasadas por alguma coisa. Então, quem colocou que sim por conta da lenda, também é uma conclusão de acordo com o texto. Agora... Quantas e quais são as personagens do conto? Agora eu quero ver quem tá bom de memória, hein, André? Vamos lá. E onde a história se passa, o cenário? Lá no comecinho do texto eu falei. Então, agora eu quero ver a memória de vocês aí. 2 minutinhos.
Andréia, Oi. eu te comentei aqui do Theo, né? Mas eu vou comentar para eles também. O Theo, eu questionei da questão da lenda, né? Se acredita ou não. O Theo colocou assim, a galinha pode botar um ovo, ela não vai poder colocar o anel se ele engoliu? Então, para ele, essa lenda não existe, né? Agora, para o Claudiné colocou que são 6 personagens. E os alunos? Colocaram o nome das personagens? Eles estão colocando, às vezes não estão colocando todos de uma vez, né? A Maria Eduarda colocou a Marli, Chloé. O Jonas colocou a menina, a irmã dela, o pássaro e a galinha. Então fez só uma confusão aí, né? Com o pássaro. Opa, deixa eu ir mais pro final, porque tem mais aqui, peraí. Marli, o Sérgio, Marli, Chloé, o pai, mãe e Branquinha. Sabe de quem vocês estão esquecendo? De uma pessoa bem importante. A Branquinha veio do nada? Pois é, tem a dona... Tem alguém aí. Quem vocês estão esquecendo? Vamos ver se alguém... O Pedro. A menina, a irmã, o pai, a mãe e a vendedora. Vendedora. Bom, lembrou de alguém. Não foi bem uma vendedora, mas lembrou de alguém. Quem mais aí? E a outra? O Gustavo colocou... Na verdade, o Gustavo colocou Dona Elizabeth. Dona Elizabeth. Mas é Dona Elisete. Você sabe que eu Você também, leu na hora Dona de Elizabeth. escrever, na hora de escrever, eu acho que eu mesma na personagem coloquei um nome, depois voltei pro texto. Falei, gente, deixa eu ver qual que é o nome Dona certo. Elisete. Elisete. Mas tá tudo bem, eles certinho. estão falando Elizabeth porque você leu Dona Elizabeth. Não Eu tem li problema, Dona né? Ai, gente, Tudo perdão. E aí, e onde que aconteceu a história? Onde aconteceu? Olha, eu vi até falar que foi no fundo da escola, mas não foi no fundo da escola. A Pro Cecília colocou no fundo da escola. O Davi colocou num vilarejo. Num vilarejo, muito bem. A Agora, Maria eu achei Eduarda colocou num interessante sítio. quem colocou num galinheiro. Teve gente que colocou num galinheiro. Tá. Mas mais alguém colocou fazenda, o Thiago colocou. A Suelen também colocou fazenda. Só quem colocou no vilarejo foi o Davi? O Davi colocou num vilarejo. Muitos estão colocando fazenda. Tá, então vamos lá. As personagens aí. As irmãs, né? Chloé e Marli. O pai, que ele era professor, ainda coloquei uma característica, porque alguns poderiam colocar professor, outros o pai, enfim. A mãe não tem nome aqui. A amiga da família, Dona Elisete, né, Andréia? E a galinha, que o nome dela é Branquinha. Então, essas são as personagens que aparecem até aqui, até o momento, tá bom? E onde a história se passa? Num vilarejo bem distante, lá no comecinho da história, é pontuado isso, que num vilarejo, né, bem distante moravam as duas irmãs, Marli e Chloé, e aí é quando começa a contar a história, que o pai era professor e uma amiga entrega uma ave, alguém colocou um passarinho, mas olha né? olha só. Sabe que alguém colocou nos fundos da escola? Eu voltei aqui no texto. Tem os fundos da escola, Isso, porque elas moravam no fundo da escola. Isso, então eles colocaram, pus aqui no comecinho Então só para temos me um certificar. macro e um micro, de repente, né? O macro, que é num vilarejo distante, e o micro, se a gente for se atentar para algo menor, que foi a Pro até que colocou, nos fundos da escola, porque o pai era professor e eles moravam, de repente, aí, como se fossem os caseiros, poderia ser zelador, hoje em dia, né? zelador. Mas é isso aí mesmo, Né? caseiro, zelador, Muito bem, tanto faz. então podemos considerar sim. Aí, mais uma. Que fato motivou a história? Ou seja, qual acontecimento gerou o desenvolvimento da história? Olha que eu acabei de falar sobre isso, hein? Lá no comecinho da nossa história. Então, que fato gerou toda essa história? Se isso não tivesse acontecido, não tinha gerado a história toda. Então, que fato é esse que realmente foi o norte, assim, para a nossa história, foi o principal? Se isso não tivesse acontecido, não teríamos história alguma, o anel não teria sido perdido, não teríamos o mistério do anel, tá bom? Então, pensa aí, que fato é esse e coloca para Pro. 1 minutinho.
Aí, Andréia, estamos caçando aqui quem conseguiu, hein? Vamos lá, eu tenho aqui a Anaí, que colocou a chegada da galinha branquinha. A Rafaela colocou a dona Elisete ter dado a ave. Aí a Mariana colocou a galinha da Cloé. O Renan colocou a dona Elisete, provavelmente está se referindo a isso, né? O aparecimento da galinha, a galinha apareceu assim. Alguém colocou a Giovana. O Cauã colocou a Cloé ter ganhado a galinha da dona Elizabeth. Elisete, viu, Cauã? Foi a Pro que leu Elizabeth, é Elisete. Cauã, hoje eu tô fazendo uma referência à minha mãe, porque minha mãe é assim, se a pessoa chama um nome, ela chama por outro. Tô igualzinha à minha mãe. Mas muito bem, então alguns conseguiram aí. A dona Elisete que deu ou vendeu o anel para Marli. Opa, ela deu a galinha. O anel quem deu foi o pai. Mais alguém? O Luan colocou para ele que foi dois fatos. Isso. Né? O pai ter dado o anel para a filha e a dona Elisete dar a galinha. Uhum. Acho que temos, né, Andréia? A pontinha branquinha. É a Prolúcia. Ter chegado a casa. Ter chegado a casa. A Ana Júlia, chegado da galinha. Quando a dona Elisete dá a galinha para a Cloé, a Larissa, muito bem. Então, que fato? Então, foi exatamente esse, gente. A amiga da família, que é a dona Elisete, ter dado a galinha para a Cloé. Porque se ela não tivesse dado a galinha, o pai poderia até ter dado o anel. Teria sumido, de repente? Não com esse contexto de que tenha sido a galinha que comeu. Poderia ter sumido, mas de repente não teria todo esse contexto. Ia para um outro caminho, exatamente, né? A história iria para outro caminho totalmente diferente. Então, a branquinha é peça fundamental. E quem deu a branquinha? A dona Elisete, ok? Então, esse é o fato. Vulgo Dona Elizabeth. Vulgo Dona Elizabeth, exatamente. Tô brincando, gente, Dona Elisete, hein? Então, o que a gente percebe? Vamos lá, retomando os conceitos. A gente conseguiu identificar a estrutura aí do gênero, vocês falaram que era uma narrativa, alguns alunos lembraram dos elementos da narrativa. Hoje nós vimos personagem, nós vimos o cenário, né, que é o local. O que mais que nós vimos hoje? Eu acho que só foi o enredo, a gente falou um pouquinho sobre ele, né, mas a gente vai deixar para falar um pouco mais na próxima aula. O narrador nós não falamos hoje. Não, mas alguém colocou a questão, eles só colocaram, né, nos elementos do foco narrativo, e alguém colocou primeira pessoa. Tá. Eu não lembro quem E o foi. tempo também nós não falamos, né, mas a gente vai aprofundar isso um pouco mais, então, só para lembrar dos elementos aí. Estudo sobre as características dos elementos, foi o que eu acabei de falar, e análise e interpretação do texto. Então, a gente tentou analisar o texto aí e interpretá-lo um pouquinho. Vamos continuar na próxima aula? Sim, vamos. Então, por você isso vai que eu não continuar aprofundei. falando? Eu ia falar uma coisa, então vou ficar quieta. Tá, Fica, Déia, guarda para a próxima aula. Tá. Porque a gente vai continuar indo em torno desse texto aí. Vamos desvendar esse mistério, porque o mistério tá aí ainda, não tá? A gente não sabe o que aconteceu com esse anel, sabemos? Não. E eu posso falar só uma coisa? Pode, que eu acho deve. que a gente deve esclarecer aqui. Um aluno colocou, estou tentando procurar aqui e não estou achando. Um aluno colocou assim, que ele achava que era um conto, mas depois ele viu que era uma narrativa. Então, ele está fazendo alguma confusão aí, né? Aí a gente pode até voltar aqui para os elementos, conto, né? e narrativa. Então, só precisa ficar claro que o gênero é conto, certo? E o conto, ele tem os elementos da narrativa. Ele é uma narrativa, porque ele tem os elementos da narrativa. Então, ele tem tempo, tem personagem, tem enredo, tem espaço e tem foco narrativo, certo? Certo. Ok? Perfeito. Então, precisa prestar atenção nisso. O conto, ele é conto, quanto gênero, mas a estrutura dele é da narrativa, certo? Porque contém esses elementos. Então, quando a professora perguntou... O gênero. Isso, ou então características e os outros elementos, então precisa prestar atenção nisso, não pode confundir. São a mesma coisa, entre aspas, tá? Porque um é gênero e o outro está relacionado à estrutura. Imagina que faz assim, né, Andréia, professora? Eu quero que vocês produzam uma narrativa.
De repente, você não precisa isso. produzir necessariamente um conto. Exatamente. Porque ela quer que você apresente um texto que tenha esses elementos, Isso, tá bom? muito bem, isso Agora, aí. aqui, hoje, nós estamos focando porque ele é um conto. Mas o conto, como identificamos que é um conto? Porque tem os elementos, tem as características, e diferente de outros gêneros, a gente vai conseguindo se embasar. Tem o enredo, tem o conflito, que é o clímax da história que a gente vai falar um pouquinho mais quinta-feira, tá bom? E o que diferencia da fábula, de repente? Que a fábula tem a moral. Sim, o que diferencia da isso. crônica, por exemplo? Que a crônica tem os fatos do cotidiano, então a gente vai conseguindo diferenciar. Agora, dentro de um conto também, eu consigo diferenciar se é uma narrativa de aventura, que foi o caso do conto da Narizinho, lembra, Andréia? E se é um conto de mistério, que é o que a gente vai chegar nesse conto aqui, quinta-feira. Se é um conto de fadas, totalmente lúdico, inventado. Eu amo contos de fadas. Amo, 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 amo de paixão. Assistia muito TV Cultura e conheço todos os contos de fadas que vocês podem imaginar. Então, é importante você ressaltar assim para eles não confundirem. Isso. E aí o que vai fazer o que vai mudar, né, essa questão, o gênero, por que ele é importante, na verdade? O gênero é o mais importante disso tudo, porque ele tem a função social, né? Essa outra parte são os elementos que compõem o gênero, Sim. certo? Então, bem você colocou a questão da fábula, né? A fábula tem uma função social que é o quê? Passar o ensinamento de forma ali explícita, de forma clara. O conto já tem, qual a função social do conto? De divertir, de entretenimento, não que ele não vá te levar a uma reflexão também, vai fazer isso, certo? Mas então prestem atenção nisso. São narrativas do mesmo jeito, mas cada uma pertence a um gênero. Muito certo? bem. Agora, a proposta da atividade. Percebemos que essa história não acabou ainda. Será que Marli encontra seu anel, Andréia? Será? Não é a Marli que perdeu o anel. É. Será que a Branquinha o engoliu? Porque muitos aqui já estão colocando a culpa na Branquinha. Tadinha da Branquinha, será? Que tal você utilizar toda a sua criatividade e produzir o fim para essa história? Pode abrir o chat para mim, por favor. Então é o seguinte, será que Marli encontra seu anel? Responde aí para a Pro. Será que Branquinha engoliu o anel? Se essas duas respostas aí forem não, como eu imagino que a maioria será, apesar que tem gente já culpando a Branquinha, né? Tadinha da Branquinha, precisa de um advogado. Aí vocês vão produzir É uma no final. boa ideia essa, precisa de um advogado. Pode aparecer Da uma história. outra personagem, Exatamente. Então, vocês vão montar aí o fim da história para mim, tá bom? E não esquece de avaliar a nossa aula aí pelo QR Code e pelo link. E pode deixar aqui também no chat o que você achou da nossa aula de hoje, tá bom, meus amores? E quinta-feira voltamos com o final dessa história. Será que a gente vai desvendar esse mistério ou será que eu vou instigar ainda um pouquinho mais? E vão compartilhar, né? Também, eles vão compartilhar? Sim, vamos compartilhar. Compartilha lá no CMSP a história de vocês e manda pra Pro. Eu tenho muita coisa para olhar, mas aos pouquinhos eu olho, tá bom? Marca a mim, marca a Andréia, marca a Mônica, que uma de nós três vamos olhar e a gente se diverte muito vendo as postagens de vocês, muito vocês bom. não têm ideia, tá bom? Então, por hoje é só, Andréia, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada, alunos, beijos e até quinta. Beijo, até quinta.